Pessoal, bom dia a todos aí, sejam bem-vindos a essa aula de Laboratório de Programação Aplicada. A aula de hoje eu vou começar, tentar resolver aqui o exercício que eu passei, que vocês me entregaram ontem. Eu vou fazer uma breve correção para a gente poder dar continuidade, tanto em robótica quanto em programação, nas duas disciplinas. Então, a gente vai começar pelo problema em si, a questão que foi apontada, em que eu preciso montar um circuito usando o Tinkercad, para montar um sensor de luz que contenha 3 circuitos divisores de tensão. Usando aquele esquema ali do LDR que foi passado anteriormente, em uma aula anterior. Na sequência, programe o Arduino de modo que a cada intervalo de 0,25 segundos, leia a tensão dos divisores de tensão e faz essa análise condicional, Se alguma leitura for superior a 3,75 volts, um LED verde deverá ser ligado. Por sua vez, se for verificada alguma leitura de tensão abaixo de 2 volts, um LED vermelho deverá ser ligado. Para qualquer outra condição, um LED azul deve ser ativado. Note que somente um dos LEDs deverá permanecer ligado por vez, ou seja, não se deve ligar 2 LEDs simultaneamente. Então, é um circuito que eu sei que muita gente bateu cabeça, para entender o que eu estava pedindo aqui, mas um circuito extremamente simples. Então, por isso, eu começo aqui hoje fazendo essa correção. Antes, isso. Então, eu já vou partir, daquele circuitinho que eu montei com vocês na própria aula, que foi o que? O circuito conversor analógico digital, em que nós montamos o LDR, bem simples. Deixa ele abrir aqui. Então, nós montamos bem breve aqui no protoboard o circuito, o circuito ali, a gente já tinha esse circuito, isso aqui tinha sido passado em aula, que é basicamente a gente colocar 2 resistores em série, sendo que um desses resistores ali é o fotoresistor, é o LDR. Bom, só por questão de espaço eu vou mover isso daqui, então eu vou mover esse negócio para lá e para cá. Pera aí, deixa eu só deletar esse cabo, e vou puxar aqui de novo. Então eu vou copiar esse cara, C, Ctrl V, vou pôr ele aqui ao lado, vou começar bem da pontinha, Ctrl C, Ctrl V, vou pôr bem aqui na ponta. Esse daqui eu já vou mover para cá, esse outro eu já vou mover para cá, e esse vou dar mais Ctrl C, Ctrl V, terceiro, Ctrl C, Ctrl V. Então deleta isso daqui e joga esse para cá. Então, basicamente o que eu tenho que fazer aqui agora? Eu tenho que fazer a minha alimentação desse circuito, Então, quando pede lá o resistor, um sensor de luz com 3 circuitos divisores de tensão, é esse circuito aqui que deveria ter sido montado. Bom, como que fica a ligação desse circuito? Primeiro, todo LED, eu vou fazer uma alimentação única aqui, que eu vou fazer essa alimentação a partir desse barramento de terminal aqui, certo? Então aqui agora, nesse barramento todo aí que ficou destacado, eu tenho 5 volts nele, que eu tirei 5 volts do... eu tô saindo 5 volts do Arduino. O que eu vou fazer agora? Vou conectar cada um desses LEDs, desses resistores de 1K, no meu circuito. Então aqui eu já conectei o primeiro. Aqui agora eu já vou conectar o segundo. E aqui agora eu já conecto o terceiro. Então a parte de alimentação eu já fiz. Vou fazer a mesma coisa
para o meu GND. Vou deletar essa linha preta que está aqui e vou puxar uma nova linha preta. Vindo daqui, vou fazer um barramento central também para o meu GND. Ok? Agora, eu sei que para cada saída aqui, nem para cada terminal que eu tenho do meu LDR, vai sair, eu fecho o meu circuito, eu fecho a malha de cada um desses. Então, olha, meu circuito ainda está aberto. Por que meu circuito está aberto? Porque o resistor de 1K, ele está nesse barramento aqui destacado, aí de verde, e o LDR está nesse outro barramento do lado de cá. Então, o que a gente precisa fazer? Eu preciso fechar o circuito. Então, vou fechar o circuito aqui usando esse cabo laranja, que é simplesmente conectar, ok, o cabo, os dois resistores que eu tenho aqui, o resistor de 1K com o meu LDR. Esse aqui mudou de cor sem precisar mudar de cor. Pronto, é esse camarada aí. O meu circuito está fechado. Então, o sensor de luz com 3 circuitos divisores de tensão era esse esqueminha que devia de ser montado. O que falta aqui? Falta eu agora fazer a conexão desse divisor de tensão para que eu possa fazer a leitura sobre o meu LDR. Então, eu tenho que fazer isso ligando o meu circuito divisor de tensão às minhas entradas analógicas, porque é ali que eu quero pegar a divisão. Então, eu vou fazer isso aqui, mantendo aqui os cabos laranja. Então, desse primeiro circuito que eu tenho aqui, nesse nó entre os dois resistores, eu vou fazer minha primeira ligação. Então, já vai vindo aqui, já coloquei ela na porta A0. O meu segundo circuito está vindo aqui. Eu vou dar a volta só para não cruzar aqui. Então, eu vou sair com ele por aqui. Vou levar ele para o A1. Então, levei ele para o A1. Ele está conectado. Pronto, conectei. E faço o último. Qual que é o último? O último é pegar esse último divisor de tensão e fazer a mesma coisa. Vou partir com ele daqui, conectar e vou levar ele no meu analógico 2. Quando eu fiz isso daqui, tá? O sensor de luz está pronto. O sensor de luz com 3 malhas ali de divisor de tensão é esse circuito que está pronto. Então, se eu pego aqui, vem positivo, 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 passou pelo resistor de 1K, caiu nesse nó. Esse nó está ligado no LDR, que fecha o circuito no negativo. Então, o divisor de tensão está ligado. Agora, eu preciso de medir a tensão sobre o LDR. Então, venho no nó, que é onde eu conecto os dois resistores, e conecto isso numa porta analógica para, posteriormente, eu fazer a programação. Então, eu repeti isso 3 vezes. O primeiro foi esse que a gente acabou de analisar. O segundo, sai o positivo, passa pelo resistor de 1K. Resistor de 1K gera um nó que vem para o LDR, que fecha para minha malha no GND. Pego novamente o nó ali, né, a terminal onde está aqui o barramento no protoboard, onde acontece o nó, e ligo novamente numa segunda porta analógica, que nesse caso aqui foi a A1. E no terceiro circuito, positivo, resistor de 1K, que fecho com o resistor, com o fotoresistor, o LDR, que fecha no negativo, no GND. No nó eu volto ao nó e faço quando eu coloco essa tensão que está aqui numa outra entrada analógica, que nesse caso aqui eu usei o A2, a minha entrada analógica 2. Então, o sensor de luz em si, tá? Ele está pronto. Era só isso que eu tinha que fazer no protoboard. Nada mais. Aí, o que mais que ele está pedindo? Ele pede também, né? Ele fala que o circuito, né? Programe o Arduino para fazer a leitura a cada intervalo de 0,25 segundos. Leia-se tensão dos divisores de tensão. E assim, se alguma leitura for superior a 3,75 volts, um LED verde deve ser ligado. Se a tensão for abaixo de 2 volts, um LED vermelho deve ser ligado.
E para qualquer outra situação, um LED azul, né, deve ser ativado. Então eu tenho que acrescentar no meu protoboard mais 3 LEDs. Então vamos partir para o LED, tá? Não vou preocupar por enquanto com o dimensionamento. Depois eu volto e faço essa alteração no meu circuito. Então já vou trazer um resistor aqui, bem simples. Deixa eu ver como que eu vou montar ele para ele caber aqui. Deixa eu ver se rotacionando ele. Deixa eu ver. Peraí. R. Beleza. Então, daqui para lá. Aqui tá o resistor de 1K primeiro. Ctrl C, Ctrl V. Aqui tá meu segundo resistor. E eu vou colocar aqui embaixo o meu terceiro resistor. Só para dar espaçamento ali em cima. Então, vou pegar ele nesse próprio alinhamento aqui. Ctrl V também. Eu já trago esse outro resistor para cá. Ok, vou descer esse aqui mais um só para dar espaço ali. E vou pegar meu LED. Então, meu LED está aqui. Ok? Vou rotacionar ele. Espera aí. Deixa eu ver se ele tem a opção de espelhar aqui. Ele não permite red, ok. Tem que ser vermelho, não é isso? Um resistor. Deixa eu dar um R aqui. Positivo, negativo. Alguém tentou espelhar esses componentes? Para ele não ficar de cabeça. Rodar ele? Não, espelhar. O rodar ele é o R, que ele roda. Não espelha, a solução que eu encontrei foi atravessar o fio aí, ó. Ok, então beleza. Então vamos deixar ele... Vamos inverter o circuito, então. Vamos pôr os LED aqui do lado de dentro, que aí fica mais fácil. Ok? Que aí fica mais fácil de eu ligar o GND. Então tá ali o LED vermelho. Vou deixar ele aqui de cima, na primeira linha. Já vou até curto-circuitar ele aqui já nessa trilha. Vou entrar com outro LED, que tá aqui também, que vai ser meu LED... Vou pôr pra cá um pouquinho. Vou deixar esse aqui sendo LED verde. E vou deixar, por fim, meu último LED aqui, Ctrl C, Ctrl V. Já pegou lá. Vou puxar aqui embaixo, ele está no mesmo... Vou deixar aqui, ele está no mesmo barramento. Eu vou puxar para cá para vocês poderem ver. Descer mais um só para não dar problema. Espera aí. Aqui. E aqui que aí ele não sobrepõe. Então, esse aqui é meu LED azul. Isso mesmo. Então, os 3 LEDs que foram pedidos, eu já coloquei eles aí no meu circuito, tá? O que eu vou fazer agora? Eu vou fechar esse circuitinho aqui. Para isso, eu vou usar a cor aqui de acordo com o LED. Então, eu vou pegar o LED verde e vou ligar desse resistor aqui, que está aqui nesse barramento. Vou trazer ele aqui, ó, no próprio LED. Então, já fiz a conexão dele entre resistor e LED. Esse daqui, o primeiro LED vermelho, ele já está nesse mesmo barramento aqui. Então, ele já está curto-circuitado no próprio protoboard para o LED vermelho e para o resistor. O mesmo ocorre para o LED azul. O LED azul já está nesse mesmo barramento aqui do protoboard. Então, ele já está com o circuito fechado. Ele já está curto-circuitado. Dava para fazer isso com o LED verde? Dava. Por que eu não fiz? Eu não fiz para não ter sobreposição de um componente no outro, tá? Então, por isso que eu não fiz. Por isso que eu coloquei o LED verde um pouquinho para frente, para evitar que ele ficasse sobrepondo os componentes de cima ali, o LED, do circuito do LED vermelho. Bom, o que eu preciso fazer para fechar esse circuito aqui, então? Uma coisa que eu tenho que fazer é jogar o GND. O GND eu já tenho ele aqui embaixo. Então, vou pegar aqui o cabo preto, daqui eu já vou jogar GND desse barramento, fechando o circuito do LED azul. Então, esse circuito aqui, a parte negativa já foi conectada.
Daqui eu já vou fazer um jumper, que é pegar desse conector, tá? Que está aqui em cima. Vou jogar para o lado. Então eu tornei esse barramento aqui negativo também. E daqui eu vou jogar ele para o outro lado do meu protoboard. Então o LED vermelho, que a gente está pegando esse barramento, ele também já está alimentado com negativo. E a partir desse ponto aqui, eu vou fazer a conexão fechando o LED verde. Então, montei meu circuitinho aqui para o LED verde. Então, a parte de fechamento da malha, que é olhando ali do ponto de vista do GND, da parte negativa da alimentação, para os LEDs já foi concluída. O que eu preciso fazer agora? Preciso entrar com a parte positiva. A parte positiva, ela vai ter que entrar no meu resistor. Então, cada resistor desse daqui vai ter que receber um cabo. Como eu quero controlar os LEDs, eu preciso fazer isso a partir dos meus pinos digitais. Então, eu vou escolher aqui o pino 2, 3 e 4, que são os 3 que eu tenho aqui. E a partir disso, eu vou fazer agora meu comando. Então, vou usar o roxo para ligar o LED vermelho, saindo do pino 2, primeiro de tudo. Então, ele já sai daqui. Depois, se for o caso, eu acerto aqui. E já vou trazer ele nesse barramento. Então, eu já consegui conectar o LED vermelho. Agora falta o LED verde. Então, vamos primeiro para o LED verde. Vou pegar o pino 3. E vou repetir a mesma coisa. Depois a gente acerta ele lá em cima. Então, ó, o resistor do LED verde está nesse barramento. Vou trazer ele daqui. Agora eu volto lá em cima e acerto essa angulação aqui, se quiser fazer o trem mais bonitinho. E por fim, o último LED é o azul. Então, vou pegar um cabinho azul, vou sair do pino 4, do digital 4, e vou levar para o meu LED azul. Vou fechar ele primeiramente aqui, ok? Nesse barramento, ele está livre. Deixa eu ver se era aqui mesmo que eu tinha que fechar. Opa! Deixa eu só diminuir o zoom, beleza. Eu já posso acertar ele aqui em cima, já acertei, tá pronto. Agora eu vou fechar ele aqui embaixo. Então, vou pegar esse barramento e vou conectar nesse barramento de cá. Pronto. O circuito, então, aparentemente, vou ter que testar isso depois na minha programação, mas o circuito a ser montado era esse que a gente montou aqui. Eu coloquei os 3 LEDs, coloquei o LED verde, coloquei o LED azul, coloquei o LED vermelho. Montei o sensor de luz com 3 LDR. Acabou. A parte de hardware desse sensor, ela está pronta. Todo o resto que eu tenho que fazer agora está dedicado a quem? Está dedicado à programação. Tem um pequeno detalhe que foi pedido e que a gente não olhou aqui, que é o quê? O dimensionamento do circuito, tá? O dimensionamento do circuito, a gente precisa ir lá no site do Arduino CC, deixa eu abrir aqui, só um minuto. E a partir do Arduino CC, Get Stars Reference. Aqui a gente tem programação, estrutura, documentation, Arduino Docs. Não, aqui ele quer instalar coisa, não é isso que eu quero não.
Só um minuto. Passar pra cá. Opa, fez o que eu não queria fazer. Não! Perdi meu negócio, só um minuto. Deixa eu ver, não, perdi meu circuito não, tá ótimo. Todo mundo conectado ali, beleza. Hardware. Isso. Arduino Uno. Então, deixa eu ver se eu vou levar isso daqui para lá sem... Peraí, deixa eu fechar essa aba para não acontecer o que aconteceu de novo. Bom, então agora para eu dimensionar o circuito, estou no site da Arduino, tá? O que acontece? Onde que eu vim? Eu vim aqui em placas e entrei aqui em produtos e escolhi o Arduino Uno, tá? Only required accept all. Então, o que ele fala aqui? Ó? Entrei simplesmente escolhi a placa do Arduino Uno. O que ele conta para mim de especificação? Ele conta para mim de especificação que o Arduino Uno ele tem esse microcontrolador, o Atmega 328P, que ele opera com uma tensão de 5 volts, que a tensão de entrada dele é recomendado que ela trabalhe entre 7 e 12 volts, que a entrada, o limite, né, de operação ali da fonte de alimentação, ele deve ser alimentado entre 6 e 20 volts. Esse é o máximo que ele aceita, que é o máximo que o regulador de tensão embarcado na placa suporta. Você fala que ele tem 14 pinos digitais de entrada ou de saída que você pode configurar, sendo que 6 desses é PWM, 6 portas digitais de PWM, que é um sinal que a gente vai ver, 6 entradas analógicas, e ele fala aqui para mim a informação que muita gente teve dificuldade para achar, que a corrente contínua por pinos de entrada ou saída, ela é de 20 mA, ou seja, cada pino de entrada ou de saída, se ele for configurado como entrada, você tem que assegurar que o máximo de corrente que vai chegar ali é 20 mA. Se ele é um pino de saída, ele fala que eu tenho que limitar a corrente para não colocar uma carga com baixa resistência e essa carga drenar mais do que 20 mA. Ok? Então, é bem simplesinho. Então, a informação que eu preciso para dimensionar meu resistor está aqui. Eu tenho um sistema operacional trabalhando com 5 volts, que é a tensão dos meus pinos, e sei que a corrente que eu posso drenar desse pino é 20 mA. Ok? Então, a partir dessas duas informações, eu consigo calcular, então, qual o resistor que eu devo colocar aqui, ok? Qual o resistor que eu devo colocar aqui, primeiramente, para assegurar que o meu Arduino não queime, ok? O que nós temos? Vamos lá abrir o KiCad para nós fazer o desenho desse circuito e fazer a análise de malha. File... Eu vou pegar esse aqui do regulador de tensão mesmo, que é um circuito que a gente já tinha feito. Não vou dar nem ideia para esse circuito. O que a gente tem? Vou pegar aqui uma fonte positiva, vou desenhar só aquela malha que a gente tem lá, que aqui todo mundo já sabe como é que funciona. Então eu tenho uma fonte de 5 volts, ok? Então essa fonte de 5 volts, que é o que está saindo para mim do pino, é a tensão que o pino do Arduino consegue colocar quando eu mando escrever nele digital write.
Bom, na sequência eu tenho que colocar quem? Opa, peraí que eu peguei a biblioteca errada. Eu tenho que colocar um resistor. Então vamos pegar um resistor, que é um resistor o qual eu quero dimensionar. Então vamos pegar esse carinha aqui. Esse carinha está em série com o LED. Então vamos pegar o LED. O LED está aqui, ok? Vamos rotacionar o LED. Pronto, meu circuito que eu acabei de montar lá no Tinkercad é esse circuito daqui. Do LED, a gente está jogando isso para o GND. Então, esse é o circuito que nós acabamos de desenhar no Tinkercad. Deixa eu só achar o GND aqui, GND. Ok, então tá aqui o GND. Então, a parte positiva e negativa do circuito da alimentação tem um resistor, tem um LED. Lá de circuitos elétricos, se eu sei qual é a corrente máxima que eu posso drenar aqui, eu posso trabalhar um pouquinho mais seguro e definir uma corrente um pouquinho menor, tá? Fica a seu critério. Então, qualquer valor de corrente abaixo de 20 mA serve para a gente poder fazer isso. Como que fica a análise, a equação que a gente tem aqui de tensões nessa malha? A minha fonte, ela é de quanto? 5 volts. A soma de todas as quedas de tensões que eu tenho nessa malha tem que resultar para mim em quê? 5 volts. É uma das duas leis lá de Kirchhoff. Vocês viram isso daqui em circuitos elétricos no ano passado, não viram? Então, beleza. Vou abrir aqui de novo só para escrever a equação aqui no Word. Então, eu sei que 5 volts, que é a que eu estou alimentando, tem que ser igual à tensão do resistor mais a queda de tensão que eu tenho no LED. A soma das duas tem que dar para mim os 5 volts. Só assim eu fecho respeito à lei de Kirchhoff naquela minha malha do LED. Bom, então eu sei que 5 volts, eu vou tirar esse V daqui só para a gente não confundir. 5 volts tem que ser igual à tensão do resistor vezes mais a tensão do LED, mais a queda de tensão no LED. Bom, Ctrl Z. Deixa eu tirar isso daqui, que isso daqui tá para... Vou deixar ele alinhado à esquerda. Então, ó, 5 tem que ser igual. Tensão no resistor. Queda de tensão é o resistor vezes a corrente elétrica, mais a queda de tensão no LED. Se você fez a análise um pouquinho mais detalhada, e você procura em qualquer lugarzinho, aqui, ó, você vem cá aqui, ó, queda, tensão, LED. Ele traz vários valores que você tem aqui, tá vendo? Ó, os LEDs ele fala ali, ele traz até a norma de um LED, esse material do Newton Braga aqui é de uma universidade, ele traz muita informação, mas esses aqui são LEDs de 110 e 220 volts. Não é o LED que a gente está trabalhando. No nosso caso, o nosso LED ele é um pouquinho inferior. Então vamos gastar um LED, especificar mais. O LED de 5 milímetros. Queda de tensão no LED de 5 milímetros. A tensão de 3 ele suporta um LED. Então aqui ó, ele fala mais 7 linhas. Esse LED aqui em específico, ele trabalha com tensão de 3 até 3.2. Também não é o que eu estou querendo. Então, não vou seguir esse cara aqui, não. Fechei a minha pesquisa. Queda, tensão, LED, ideal.
Bom, aqui tá falando de fita LED, fita LED, fita LED. O povo calcula tudo menos o que a gente quer. Eu só queria mostrar qual que é o valor da queda de tensão de um LED. Que ela é... Bom, a queda padrão de um LED, tá? É o que nós vamos chegar lá, é essa equação aqui. O padrão de um LED, para você ser bem rigoroso, a queda de tensão nominal sobre um LED, que um LED é um diodo, é da ordem de 0,7 volts, tá? Bom, ou 2 volts ou 1,8 volts, dependendo do que você vai usar. Então, se a gente quer ser, vamos considerar no primeiro momento, 0,7, ser conservador. Ou se eu fiz a minha pesquisa e falei que esse cara aqui, encontrei na minha pesquisa, que a queda de tensão no LED ela é de 2 volts. Então, eu quero aqui então fazer, eu vou ter 5 menos 2, né, vai dar para mim 3, que passa a ser igual a R vezes I. Então, o meu R passa a ser igual a 3 dividido por I. Ok? O meu R vai ser dimensionado ali agora. Qual é a questão? A questão é o I máximo que a porta consegue suportar, né, que o Arduino consegue fornecer, são de 20 miliamperes. A gente nunca trabalha com um circuito eletrônico no seu limite superior. Eu não preciso. Para quê? Para que ele não esquente muito e venha a queimar com curto prazo de vida. Então, o que a gente faz? A gente trabalha com valores menores. Você podia escolher qualquer outro valor, ou nesse primeiro momento não teria problema nenhum você definir ali que seria os 20 miliamperes. Pergunta, Laura. Eu queria saber porque sobre a tensão do LED. Eu olhei, achei um diferente para cada cor de LED. Eu queria saber se estaria certo ou errado, tipo o valor da tensão, da queda de tensão do LED. Porque tem uns que eu achei que era 2, tem uns que eu achei que era 2,5, dependendo da cor. Você foi muito mais rigorosa do que precisava. Você poderia ter considerado a queda de tensão aqui o padrão de um diodo. Que o LED ele é um diodo que emite luz. E esse valor aqui você poderia ter adotado um valor único para todos os LEDs, ou poderia adotar esse caminho que você tomou. Qual é a sua diferença para a minha solução? Você foi muito mais rigorosa do que eu. Porque no final da história, na hora que você dimensionar esse resistor, a diferença que ele vai dar ali é de muito poucos ohms. Realmente, eu reparei isso. Então não faria diferença para você levar em consideração a cor. Mas se você colocou isso na sua memória de cálculos, mostra só que você estudou e que você foi muito mais rigorosa no projeto do seu circuito. Só isso, não está errado não. Ok, obrigada. Tá? Então, o que eu poderia fazer aqui? Eu poderia já fazer o cálculo para I máximo de 20 miliamperes, ou eu posso falar assim, quero trabalhar com segurança para o meu circuito? Quero. Então, o meu I que eu vou pôr para passar ali, a corrente elétrica, ela vai ser, por exemplo, uma corrente elétrica de 10 miliamperes. Eu estou trabalhando na metade da potência que aquele pino digital consegue me oferecer. Então, eu estou dando folga, tá? Em termos de potência, para o meu hardware, a placa Arduino. Porque eu não estou exigindo dela um dreno de elevada corrente. Eu estou exigindo metade do que ela pode fornecer. Tomando essa postura, eu consigo prolongar a vida útil da minha placa. Tá? Então são alguns cuidados.
Não tinha falado sobre isso. Quem fez o cálculo ali com 20 miliamperes, beleza. Toca o pau. Vocês estão respeitando o que o fabricante garante, não tem problema nenhum. Vai dar diferença de valores? Vai. Mas isso não torna que a atividade ficou errada. O que eu estou passando para vocês aqui agora na solução é outras observações que vocês devem fazer nesse processo de projeto, dimensionamento aqui do circuito, né? Então, considerando que eu vou trabalhar só com a metade da potência, então acaba que eu fico tendo ali um R, ok? De 3, então seria 3 dividido por 0,01. Não é isso? Que na hora que eu fizer 10 milis ali, 10 mili vai dar para mim 0,01 ampere. Na hora que a gente faz essa conta aí, essa conta aí resultou para mim num resistor de 300 ohms. Então estava dimensionado. Ok? Ok. O que acontece, Lucas, se eu usar um resistor de 1K? O que acontece? Você usou sem saber, tá? Se não tiver uma justificativa. E o que vai acontecer? Na verdade, o que muda? Então a gente sabe que a queda de tensão, para a forma como a gente resolveu aqui, a queda de tensão no resistor ela é de 3 volts. Se você está usando um resistor de 1K, o que você acontece? Você está fazendo lá então que a corrente elétrica que vai passar, isso daqui agora, para resistor de 1K, ok? Então a corrente elétrica que você vai estar passando ali, ela é muito menor do que a porta consegue fazer. Porque eu vou ter 3 dividido por 1000, que vai dar para mim 3 miliamperes. Ou seja, o seu LED vai brilhar menos. É isso que vai acontecer na prática se você estivesse dentro do laboratório montando isso no protoboard e tivesse colocado lá um LED, um resistor, né, desculpa, de 1K. Então você está reduzindo a corrente que vai ser drenada do Arduino. Teria problema em usar o resistor de um Arduino? De 1K? Não teria, desde que você justifique para mim na memória de cálculo por que você está usando o resistor de 1K. Tudo está na justificativa. O que eu não posso fazer que está errado? Se eu dimensionei um resistor em que a corrente elétrica que está passando pelo LED, que está saindo, né, nessa malha ali, superior a 20 miliamperes. Então, se eu colocar um resistor muito pequeno ali, minha corrente máxima, né, ela vai, por exemplo, um resistor de 150 ohms aqui, ele já vai dar para mim os 20 miliamperes. Qualquer resistor abaixo de 150 ohms já gera para mim uma corrente superior a 20 miliamperes. Superior a 20 miliamperes, eu pus fogo no meu Arduino. Perdi o meu hardware, porque eu vou exigir que ele me forneça uma corrente a qual ele não tem capacidade de fornecer. Tá? Então tá aqui o dimensionamento. Bom, resistor de 300 ohms. Se a gente vai procurar isso na internet, então se você vem aqui e procura resistor, por exemplo, 1/4, né, de watts 300R. Aqui, ó, 100, 1K, 300R. Você acha dele para comprar. Então é um resistor comercial, tá aqui, ó, na loja. Se você vem aqui na loja e procura, você encontra o resistor de 300 ohms para você comprar sem problema nenhum. Tá aí, ó, custa 6 centavos um resistor desse, ó, custa 6 centavos. É o custo de um resistor desse. Então você tem comercialmente o resistor, ok? Se a gente fecha a parte de projeto, não adianta eu especificar um resistor que esse resistor não existe comercialmente. Então eu tenho que tomar esse cuidado. No meu caso ali, eu defini que minha corrente seria de 10 miliamperes, fiz as contas, achei que meu resistor ele é de 300 ohms. 300 ohms é um resistor para mim
comercial. Então é só escolher uma loja que tem dele, eu vou conseguir comprar esse resistor e garantir que eu não vou queimar a minha placa, tá? Veja, esse resistor aqui, você tem ele uma precisão. Vocês já viram isso depois, vocês já viram isso também em circuito elétrico. O resistor ele tem precisão. Pode ser de 1%, de 5%, de 10%, de 0,5%. Depende do quanto você quer investir em um resistor. Então você pode colocar resistor que tem uma variabilidade maior de resistência. Então o fabricante garante que ele vai estar numa faixa mais estreita ou numa faixa mais larga desse valor nominal. No nosso caso aqui, qual é o valor nominal? 300 ohms. Ok? Então pronto. Nesse caso aqui ele é 5%. 5% de 300 vai dar mais ou menos 15R, não é isso? 10% daria 30, então 5%. Um resistor com 5% significa que minha resistência máxima será 315 ohms. No pior caso, a minha resistência mínima será 285 ohms. Se eu faço uma conta bem brevezinha, deixa eu abrir a calculadora. Abriu a calculadora. Se eu faço uma contazinha bem simples, 3 dividido por 315, tá passando para mim lá 9 mA. 9,5 mA. Se eu multiplicar isso aqui por 1000, ó, vezes 10. Então, lá, tá passando 9,52 mA. Isso se eu tiver o meu resistor na faixa superior da sua variação. Se eu tô na faixa inferior, 3 dividido por 285, que é mais ou menos 5%, então no menos, eu tô deixando passar lá uma tensão de 10, uma corrente, né, vezes 1000. Tô deixando passar lá uma corrente de 10,52 mA. Ou seja, mesmo com a variação do... Como é que fala? Do resistor, que o fabricante não garante ele 100% preciso, eu garanto que eu não vou queimar o meu Arduino. Bom, depois desse tanto de cálculo, já de ver tudo, eu venho aqui, em vez de eu colocar um resistor de 330, eu vou passar aqui para ohms e vou deixar esse resistor sendo apenas de 300 ohms. Pronto. Então esse resistor foi dimensionado, esse resistor foi dimensionado, os cálculos a gente viu como é que faz, ohms. Esse daqui também a gente passou para ohms e passou ele para ser de 300 ohms. Pronto. Fiz o projeto, só escrever no papelzinho aquelas contas que eu fiz ali bem rápido, porque os 3 LEDs são iguais, a não ser que adote o rigor que a Laura mencionou. Acho que foi a Laura mesmo, não foi, Laura? Que perguntou aqui? Perguntou lá, cada LED tem uma queda de tensão diferente. Não é o nosso caso. Poderia ter sido mais simples, porque a gente está trabalhando abaixo do limite. Estava dimensionado aí o circuito para dreno do meu circuito. Então meu circuito não queima o Arduino, não queima minha placa, meus componentes vão funcionar e acender e acabou, tá? Então a parte de dimensionamento do hardware era só vir até aqui. Foi o que eu fiz na aula de hoje. O que falta fazer agora? Falta abrir o código aqui e a gente começar a programar. Tá certo? Vou deixar isso para a próxima aula. A gente falta 3 minutos para terminar. Não vou começar uma programação agora do zero, porque em 3 minutos eu não vou fazer essa programação. Então, retomo na próxima aula, quinta-feira, a correção do exercício já partindo do circuito pronto. Então, na próxima aula eu faço somente a programação agora do que foi pedido lá no exercício. Ok? Deixa eu só ver o chat aqui, que parece que alguém mandou alguma coisa no chat. Eu não acompanhei o chat, tentei não. Só um minutinho. Pode perguntar, quem perguntou? Eu tenho uma dúvida. Por que a gente teve que usar 3 divisores de tensão? Tipo, foi só o jeito que você escolheu fazer ou tem alguma justificativa?
tem uma justificativa, porque se você tá com um robô de verdade, você tá pensando num robô aí físico, Sara, o que acontece? Você normalmente usa esse tipo de sensor para seguir linha. Então você mede a luz à direita, você mede a luz à esquerda da fita e você mede a luz sobre a fita, para você ter referência. Então num sistema real, você trabalha com 3 circuitinhos desse daqui mesmo, no mínimo. Entendeu? Para você melhorar a sua precisão e facilitar e melhorar o desempenho mesmo ali do robô no que ele está fazendo. Então, quando você pensa, você fica tendo um LDR posicionado à direita, um LDR posicionado à esquerda e um LDR central para pegar justamente a luz que está sendo refletida ou absorvida ali pela fita isolante, no caso, que é o que a gente tenta identificar, né? Então foi pensando, sim, numa aplicação prática. Ok? Ok. Então, beleza. Turma, ô Yuri, no seu caso aqui, que foi a última pergunta, não estaria errado. O resistor de 280 ohms limita a corrente. Se tivesse ficado abaixo de 150 ohms, você teria problema. Mas a 280 não. Humberto, eu não entendi sua pergunta. Como assim um resistor pode ser reutilizado? Não, é que eu tava pensando, vamos supor, todo resistor que você coloca no circuito, depois ele é descarga. Não. Se for no protoboard, ele é reaproveitado. Se for numa placa definitiva soldado, não teria problema não. Aí não tem como reaproveitar. É mais trabalhoso para reaproveitar. Você ainda pode reaproveitar, mas é mais trabalhoso. Ah, entendi. Então, é porque ele é feito de cerâmica, não é? Mas você tá encaixando as perninhas de metal dele ali, então não faz diferença. Você não estraga ele fazendo isso. Elas entortam, mas ele continua funcionando. É um cabo. Entendi. Certo? Pessoal, vou encerrar aqui por hoje. Já deu o horário da aula. Estamos aqui já 1 minuto acima do horário. Na próxima quinta-feira eu volto para finalizar a correção da atividade, trazendo a programação. Que a programação disso aqui também é bem simples. Tranquilo? Na quinta-feira a gente conversa melhor sobre essa atividade aqui. Pelo menos um feedback que eu observei dos alunos aí. Da turma, né? Dos alunos não, da turma. Para desenvolvimento dessa atividade. Mas o circuito que devia ser montado é só esse circuito aqui. Tranquilo? Abraço, gente. Até quinta-feira, então.